Ferida profunda, Salmo 102. O salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como a lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessastes. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela vai chegar. O tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá a sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor, pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se ajuntarem e os reinos para servirem ao Senhor, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu: meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão e a sua semente ficará firmada diante de ti. Uma ferida profunda. Sobrescrito do Salmo 102, identifica-o como a oração do aflito, vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Nenhum outro salmo tem tal título. Você sabe que o choro é autêntico quando vê a palavra desfalecido, seguindo a que o apoia ou a que apoia a aflição. A fraqueza e não a força descreve a pessoa chicoteada pela adversidade. Em tal momento você pode não começar realmente sua oração com um grande louvor.
Um grito por ajuda é muito mais apropriado. Se houvesse respostas imediatas para o seu desesperado dilema, não estaria perturbado de maneira como inicia a sua oração. O grito por socorro, você espera que Deus não tenha dado as costas para você e que Ele lhe responda rapidamente. Quando você se refere e se fere gravemente na jornada, o tempo se arrasta e os choros vêm cada vez mais. Os gregos tinham duas palavras para o tempo: Cronos e Kairos. O tempo Cronos é o tic-tac sem fim do relógio, a progressão cronológica, a longa espera por algo maravilhoso ou por algo terrível. Mas o tempo Kairos é uma estação. Pode ser tão agradável que você perde completamente a vista do tempo Cronos. Quando você tem uma dor emocional, não há nenhum Kairos. A sua vida fica tão sobrecarregada que cada segundo parece como se fosse uma hora, cada minuto como um dia, e cada dia como um mês, e cada mês como se fosse um ano. Esta é a razão pela qual o salmista pede a Deus que faça algo rapidamente. O tempo Cronos é um fardo terrível e monótono. Então você se sente horrível. O salmista, assim como Ana, no aguilhão de suas circunstâncias falidas, derramou diante de Deus a sua angústia, a angústia da sua alma. Você já sentiu dor semelhante? Um sentimento de não poder realizar nada. Os dias se consomem como fumaça. Dores profundas no corpo produzidas por um trauma. Ossos que ardem como lenha. Uma condição de deserto do Saara em suas emoções, intelecto e desejo. Um coração ferido e seco como a erva. Nenhum apetite, seguido pela perda do peso. Me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos se apegam à minha pele. A insônia acompanhada de uma sensação de desolação, um mocho de solidões, um pássaro solitário, um sentimento agudo de mágoa que alguém fez em você. Os inimigos me afrontam todos os dias, me amaldiçoam. Os alimentos são insípidos e a mesa de jantar está deprimente. Tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Sentimento de que Deus se voltou contra você por causa da sua ira. Tu me arremessastes. Escuridão e trevas pessoais. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva vão me secando. Quão terrível é estar em tal desolação de alma e abatimentos de espírito. Exercitando então, começamos a nossa fé. Quando você estiver ferido, não deve terminar sua oração no versículo 11, no verso 11 deste salmo. Veja o próximo segmento deste salmo. O verso 11 diz: os meus dias são como a sombra que declina e como a erva que me voou secando. Não pare por aí. O segmento deste salmo fala: a sua dor é real, mas assim como é também o poder de Deus. Seu tempo é curto, mas Deus permanece para sempre. Ele não é insensível a você. Seguramente Ele tem todo o poder sobre as nações e edifica Sião. Também responderá à sua necessidade pessoal. Dê uma olhada prolongada no caminho. O que dirão os capítulos finais da sua vida? Esse Deus falhou com você algum dia? Oh, não! Depois de décadas, a sua biografia vai conter o testemunho de como Deus o guardou.
e o livrou da vulnerabilidade profunda. A fé lhe permite saltar e ver aquele dia glorioso quando você não ficará mais nenhum momento no túnel. Então aprenda a lidar com as recaídas da sua expressão de grande confiança em Deus. O salmista mergulha novamente no poço da depressão. Não fique surpreso com os seus vacilantes sentimentos quando você é ferido. A dor continuará despedaçando o louvor. De forma equivocada, você pode culpar até mesmo a Deus pelo que lhe aconteceu. Mas aprenda com o salmista, nesses momentos de desespero, continue falando com o Senhor e você ficará absolutamente pasmo às palavras de fé poderosas que o Espírito Santo põe no seu coração, imediatamente seguido de sua própria declaração de desesperança. O sentimento de estar cortado realmente dá um trampolim ao salmista para fazer uma das declarações mais memoráveis da eternidade de Deus, jamais expressadas. Às vezes, é dado um falso conselho aos crentes que estão lutando com as feridas. Pode ter sido dito a você para reprimir sua dor ou negá-la. Só louve a Deus e tudo ficará bem. Mas há dias, quando aquele conselho parece labioso e superficial, você então é condenado por não ter fé o suficiente? Em absoluto, este salmo mostra que Deus permite que você haja como um ser humano, como você é. Você é livre para lhe dizer como realmente se sente mal. Você também pode lhe contar as suas dúvidas. À medida que você falar com Ele, Ele fala com você. O Espírito Santo trocará as suas palavras de desespero por uma linguagem de fé e de esperança. No final das contas, Ele o levantará a uma posição final de confiança. O salmista não encerra com o pensamento de dias abreviados, mas de uma posteridade duradoura. O último arremesso da bola não é para baixo, não é para frente, mas é para cima. Então vamos orar e agradecer a Deus, porque Ele fala conosco todos os momentos. Pai querido, em nome de Jesus, eu me sinto tão segura contigo, tão seguro. Eu posso te revelar a minha mágoa e dizer que não vejo pessoalmente um fim bom para essa situação, para esse ressentimento. Mas tu escutas e tu me escutas tão bem. E o mais lindo de tudo é que tu me escutas sem condenação, sem me julgar, sem me exortar, mas me escuta e me entende, se compadece de mim. Tu pões esperança em meu coração, lembrando-me de quem és tu, e assegura-me que o capítulo final terá um excelente fim. Então eu quero te agradecer porque tu és um Deus amoroso, um Deus que supre as nossas necessidades e que não nos deixa ficar nesta ferida profunda, mas nos levanta e muda a nossa história, porque nós somos os teus filhos amados e a nossa semente será firmada em ti, estará continuamente firmada no Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. O Senhor ouve a nossa oração e chega diante de ti o nosso clamor. Por isso nós estamos felizes, alegres, porque sabemos que tu estás de braços abertos a ouvir a nossa queixa. Mas nós entendemos, Senhor, que mesmo nós colocando diante de ti a nossa queixa, o Senhor nos dá uma força tão grande que quando finalizamos a nossa oração, nós finalizamos ela com a certeza de que tu estás conosco e irá remover toda a ferida, todo o ressentimento, toda a mágoa do nosso coração,
para que o nome do teu Filho Jesus seja glorificado através de nós. Eu te louvo e te agradeço. Peço que o Senhor nos dê um dia abençoado, uma manhã gloriosa, nos levando em paz ao nosso trabalho, que nós possamos ter um dia abençoado. Livra-nos do mal enquanto estamos no trajeto para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a igreja, para a faculdade. Que o Senhor guarde-nos e livrar-nos de todo o mal, de todo o laço do passarinheiro. O Senhor venha nos guardar e nos proteger, porque nós confiamos na tua bondade e em ti o nosso coração se alegra, porque sabemos que o Senhor olha desde os altos céus, o Senhor olha do teu santuário e nos contempla o nosso gemido, e assim o Senhor sara as nossas feridas. Nós te louvamos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém, Pai querido, aleluia.